E aí, galerinha do sexto, beleza? Hoje é um vídeo um pouquinho mais diferente, né? Tô usando a lousa sentado, que a gente vai fazer uma parte teórica aqui, envolvendo medidas, tá bom? Então a gente vai trabalhar com o módulo 27, página 467, tá bom? Módulo 27, trabalhando com unidades de medida, certo? A parte que nós estamos vendo no capítulo do 26, eu vou continuar fazendo a parte online, tá? Então na online continuamos o módulo 26, para não atrapalhar vocês, tá? E eles vão começar o módulo 27 nessas videoaulas, tá bom? Aí depois nós pegamos uma aula online futuramente e já corrigimos isso aqui também, tá? Então a aula aí de vocês fala sobre medidas. Bem simples, né? As medidas, gente, estão com a gente no nosso cotidiano. Você pode ver que as fotos que mostram para vocês na apostila de vocês, na página 467, mostra lá, medindo a altura de uma criança, é uma medida, certo? Uma balança é uma unidade de medida, certo? O relógio, o tempo, é uma unidade de medida. A temperatura, certo? Uma figura geométrica. A quantidade de água que tem num copo. Então, tudo pra gente é medida. Então, a medida está presente no nosso dia a dia. Ah, você vai sair de casa, vai com os pais de vocês, é para São Paulo. Você tem lá, no meio do caminho, você tem os marcos quilométricos, você tem a distância de uma saída ou de outra de uma rodovia, certo? Você tem a quilometragem que você anda no carro, você tem também quantos quilômetros o carro faz com 1 litro. Então, quer dizer, são todos o tempo que demora para fazer essa viagem, a temperatura ambiente que está, se está calor, se está frio, são todas elas unidades de medida, tá bom? Certo? Então, tem várias medidas relacionadas ao nosso cotidiano, tá bom? Então, o nosso cotidiano tem várias unidades de medida, tá? Então, eu quero que vocês entendam a importância de cada uma delas, tá? Só uma historinha para vocês rápida, tá bom? Antigamente não tinha unidade de medida, né? Então, o que acontecia? Não tinha unidade padrão. Então, quais eram as unidades de medidas antigas? Era o palmo, braço, certo? Polegada. Dessas aí, hoje, a polegada é a única que ainda existe, ainda utiliza-se bastante, né? Tanto que a televisão é dando em polegadas, depois ficar para vocês melhor o que significa, mas só para dar um contexto nesse começo, tá? Aí o que acontece? Já pensou uma loja vendendo tecido, vamos supor, vendendo roupa, fazer camiseta, vamos supor, tá? Aí a minha loja vai vender por palmos, certo? Aí a loja de vocês, vocês têm uma loja também, e a loja de vocês me vende por palmo. Só que imagine só, você tem uma loja lá com vários atendentes. Cada palmo, gente, tem uma unidade de medida diferente. Ah, um palmo é maior, um é menor, imagine só, meu palmo é assim. Imagine um cara que joga basquete, igual o Dani B, que tá passando agora as finais aí. A mão do cara parece uma raquete, é desse tamanho, entendeu? Então quer dizer, o cliente poderia sair no prejuízo, ou o cara da loja sair no prejuízo. Aí ele direcionou-se, teve a ideia de padronizar essas unidades de medida. Aí começou com o tempo, sempre segundos, o comprimento, sempre em metros, e assim sucessivamente. Foi padronizando essas unidades de medida. Hoje nós temos um centro em física, depois do 8º ano, nós temos aí que nós chamamos de SI. Seria um Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, quer dizer, são todas unidades padrões que usam no mundo inteiro, certo? Então, por exemplo, 1 metro, certo? Tem o mesmo comprimento aqui em qualquer lugar do mundo, certo? 1 minuto vale 60 segundos em qualquer lugar do mundo. 1 quilo vale 1000 gramas em qualquer lugar do mundo. E assim por diante, tá bom? Então, algumas unidades são chamadas padrão. Nem todas elas fazem parte desse sistema internacional. Por exemplo, só por curiosidade, o quilômetro por hora. O velocímetro no carro do pai de vocês está tudo em quilômetro por hora. Os pais de vocês quilômetro por hora. Ah, estou a 60 km por hora, 100 km por hora. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, aí eles falam milhas por hora. Então fala milha, não fala quilômetro, tá? Então tem algumas diferenças aí nessas unidades de medida, tá bom? Tá? Então algumas são padrões, sistema internacional, outras não são padrões, sistema internacional, certo? Tá bom? Só para vocês terem ideia do que acontece aí com essas unidades de medida, tá? Aí mostra para vocês aí, ó, a medida do nosso cotidiano, tá? Vocês vão fazer a leitura, tá bom, desse texto aí, e vão sublinhar aí, nesse Saiba Mais, quais são as unidades de medida, certo? Eles vão sublinhar, na página 468, vocês vão ler o Saiba Mais, certo? E vão sublinhar as unidades de medida, certo? Tudo bem? Então, só para vocês terem ideia, vou pegar uma para vocês aqui, ó.
tá no segundo parágrafo, tá? No primeiro é uma dica para vocês, não tem nenhuma. No segundo parágrafo tá assim, segundo o IBGE, né? Tá assim, ó, vamos começar do segundo parágrafo, vamos lá. Nossa passagem pelo planeta Terra é curta, comparado com o tempo de vida de outros animais. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos. Pode riscar. 72 anos é a unidade de medida, né? É a unidade de medida de tempo, você está contando quanto tempo você tem de vida, certo? Então, ano é a unidade de medida, tá? Então, só daí para vocês, depois vão ver e vão apenas grifar, tá? Isso vão fazer, vão grifar essas unidades de medida. Então, isso que é para fazer na 468 e na 469, tá bom? Vamos lá. Na 469, lá no finalzinho, tá assim também para vocês, ó. Vamos lá. Tá assim, ó. Agora escreva no quadro abaixo as medidas que você sublinhou no texto e indica sua respectiva grandezas e unidade. Então vamos lá. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Está marcado do lado para vocês aí. Então grandeza é o quê? É o tempo, o comprimento, é o espaço, é a massa, é a capacidade. Tá bom? Então vou pegar uma para vocês aí, qualquer aí, tá? Então vamos supor, se você olhar no texto, vocês vão parar, por exemplo, tempo. Igual eu falei para vocês aqui, né? O primeiro que eu falei para vocês aqui, 72 anos. É a unidade de tempo. Então, vocês vão marcar na grandeza. Vocês vão vir na grandeza, vão marcar tempo. Aí, do lado, quais são as medidas de tempo que tem? Então, ó, 72 anos é medida de tempo. Se você olhar no texto, depois 507 anos é medida de tempo. Então, tem várias medidas de tempo. Vou colocar todas nesse quadrinho, tá bom? Aí, depois, você tem medida de comprimento, de massa, de capacidade. Uma capacidade é quanto cabe, igual no volume de alguma coisa, certo? Superfície, que seria a área. Tá? Então, quero que vocês pensem, tá bom? Nas grandezas e ao lado vocês vão relacionar cada um desses itens, tá bom? Então, são as grandezas e vou relacionar cada um desses itens, certo? Tudo bem? Quais são as grandezas que vocês vão achar no exercício? Anotem, ó, as grandezas que aparecem para vocês no exercício. Então, anotem aí, tá? Tempo, comprimento, massa, capacidade e a quinta, a última, superfície. Voltando, as grandezas é a primeira coluna, tá? Quais são as grandezas? Tempo, comprimento, massa, capacidade e superfície. Aí, ao lado tá as medidas. As medidas, vocês vão colocar quais encaixam em cada um, como eu falei para vocês. 72 anos é a unidade do quê? De superfície, de capacidade, de massa, de comprimento ou de tempo? 72 anos é o tempo. É o tempo de duração da vida da pessoa, certo? 72 anos. Tudo bem? E assim por diante, tá bom? Certo? E assim sucessivamente, tá? Vocês vão fazer todo esse exercício aí. Tá bom? Tá? Então, já vou anotando que é para vocês fazerem, tá bom? O saiba mais é para sublinhar, 468 e 469, e na 469 vão completar as unidades de medida, tá bom? Então, vocês vão vendo sempre assim, o vídeo fica mais curto um pouco, tem bastante coisa para vocês fazerem depois, tá? E essa aula já é mais curta, que eu tenho uma aula com vocês normal, né? Uma aula com vocês normal que eu falo ao vivo, né? Uma aula com vocês ao vivo e essa aula gravada, tá bom? Então, essa aula gravada eu faço menor, para tempo vocês assistirem, para não ficar acumulando muita coisa. Apesar que hoje até que dá para assistir um pouquinho depois, quem quiser, tá? Quiser parar para assistir depois de novo, porque uma aula não vai ser complemento da outra, né? Essa eu fiz diferente. Vou continuar na aula ao vivo aquele capítulo e tô começando o outro nessa aula na videoaula, tá bom? Certo? Vamos lá. Aí mostra para vocês assim, o que é medir, gente? Medir é comparar. Comparar algo. Medir é apenas comparar. Por exemplo, eu quero saber a medida do comprimento de uma mesa. Você pode fazer por palmo seu. Você está comparando. Essa mesa aqui tem 3 palmos. Eu medi aquela outra, tem 4, aquela é maior que essa. Você pegou a unidade de medida da sua mão. Certo? Tá? Então, por exemplo, você vai ver se um cômodo é maior que o outro na sua casa. Estou com dúvida se esse cômodo A é maior que o cômodo B. Mas eu não tenho nenhuma trena aqui, eu não tenho nada. Como é que eu posso fazer isso aqui? Você pode fazer por passos, né? Eu contei aqui, eu tenho nesse cômodo aqui no meu pé, no seu próprio pé.
Tá? Não adianta você falar, eu vou medir aqui e meus pais vão medir outro cômodo. Daí não vai dar certo, porque um passo de um, o pé de um é diferente do pé de outro, que é naquela que eu falei pra vocês, né? Então, mas você mediu um cômodo, eu medi um cômodo aqui, esse cômodo tem 50 pés. Beleza, o outro tem 51, aquele cômodo é maior que esse. Então, medir pra gente é comparar. Você tem uma grandeza, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma mão, um pé, um braço, certo? Aí você consegue comparar. Quando você mede com a régua, você não é, professor, mas fica mais exato com a régua, sim, claro. Mas com um metro, com uma trena, mas você não compara. Você estica um pedaço de trena, estica um pedaço de madeira, que é 1 metro, ou mesmo uma régua de plástico, aí você vê quantas vezes aquela régua cabe naquele espaço. Aquele outro coube mais réguas, então aquele cômodo é maior que esse, por exemplo, certo? Então, quando eu falo de medir é comparar, é isso para vocês, tá? Você compara uma unidade com a outra, para verificar se um é maior ou menor que o outro. Essa é a ideia, tá? Medir para a gente, então, é comparar essas unidades, tá? Comparar o A com B, etc. Tá bom? Vamos lá. Vou ler com vocês aqui, ó, só por curiosidade. Passaram-se muitos anos, quer ver? Um primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, para ilustrar o que eu falei para vocês quase agora, tá bom? É o quarto parágrafo, tá assim, ó, do lado da mãozinha aí, tá assim, ó, da página 470, tá? Tá assim, ó, passaram-se muitos anos, até que em 1789, na tentativa de resolver o problema, a Academia de Ciências da França, certo? Criou um sistema único de unidade de medida, que eu falei para vocês aí, certo? Que seria aceito posteriormente em muitos países. Surgiu assim o sistema métrico decimal, que adotou inicialmente 3 grandezas básicas e suas respectivas unidades de medida: o comprimento, a massa e a capacidade. Então, as primeiras unidades de medida surgiram, que é para unificar, foi essas 3, tá? Comprimento, massa e capacidade. Claro, além da unidade básica, tem que ser sempre seus múltiplos e submúltiplos, né, gente? Por exemplo, se você tivesse só o quilo para massa, tudo que você comprasse fosse quilo, então quer dizer, eu quero 50 mil quilos de alguma coisa, ou então eu quero 0,00 quilo. Uma receita de um remédio, quer dizer, a dosagem de um remédio vem em miligramas, né? Já pensou se vem assim em quilos? Então tome 0,00000 quilo de alguma coisa. Não dá, né, gente, tá? Então, quer dizer, daria, mas fica horrível de ler, né? Tá? Então, quer dizer, surgiu, além dessas unidades básicas, surgiu também seus múltiplos e submúltiplos, tá? Para valores pequenos e valores maiores, tanto para massa, quanto para comprimento, quanto para capacidade. Lembrando, capacidade, que a gente fala, é volume, tá bom? Então, a capacidade, quantos litros cabem num copo, uma jarra, quantos de ml cabem num copo, isso é capacidade, tá bom? Quantos ml precisa fazer um miojo, por exemplo, certo? É a unidade de medida de capacidade, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ó. Na imagem ao lado, veremos uma antiga balança de 2 pratos utilizada no comércio. Em um prato da balança há frutas e legumes, e no outro, o peso diferente de massa colocado para medir quanto de fruta e quanto de legumes está sendo vendido. As primeiras balanças eram assim, esses pesos eram conhecidos, certo? Esses pesos eram conhecidos, tá? Conhecidos não fala, você lembra 1 quilo. Eu tenho 3 pezinhos de 1 quilo, então 3 quilos. Então, na hora que eu colocar 3 quilos desse lado de cá, vai ter um equilíbrio. Então, tendo um equilíbrio, eu sei que esse lado tem 3 quilos, porque esse lado aqui eu equilibrei com 3 quilos. Então, é assim que funciona, tá bom? Essa é a ideia, tá? Bom, aí tá assim para vocês, ó. Observem na imagem, há 2 pratinhos de perfil. Quando os 2 bicos dos pratinhos estiverem juntos. As medidas da massa dos pratos são equivalentes, certo? Os biquinhos do pato, quando equilibrar, tá vendo? O biquinho do pato equilibrou, eles são equivalentes, são iguais aí, tá? No entanto, ainda podia haver pequenas variações de medida à utilização dessa balança. Então, as balanças digitais foram criadas para resolver esse problema, pois mede a massa dos produtos com submúltiplos do quilograma. São os nossos aliados no comércio, na residência, na culinária, etc. Aí mostra para vocês a balança digital, certo? Por que essa balança que dá algum problema? Se essa mesa tivesse um pouquinho inclinada, gente, já dá uma diferença danada nesse peso. Tá bom? Certo? E outra coisa, né? Aqui você aferiu essa balança, você mediu essa balança, é o do comércio certinho 1 quilo, então 1 quilo tem 1 quilo. Esse pezinho desse cara, ele podia ter comprado esse peso em algum lugar, e esse peso dele ser 1 quilo tem 900, tem 800. Então não tem como a gente saber, né? Eu peguei aquele pezinho do cara, tem 1 quilo. Então se eu colocar 1 quilo daqui, se eu comprar 1 quilo de alguma coisa, vai equilibrar e vai dar certinho. Não dá para ter certeza, né, gente?
tá bom? Então essa desconfiança que gerava no comércio, devido a isso também, acabou dando essa incerteza, acabou propiciando mais ainda esse avanço tecnológico das medidas, tá bom? Certo? Vamos lá, página 471. Tá assim para vocês, grandezas e suas unidades, tá bom? De medida. Aí vamos lá, observe o quadro abaixo. Aí tá lá as 4 grandezas para vocês importantes. Comprimento, massa, capacidade e superfície, tá bom? Vamos lá, quais são as unidades principais de medida dela? O comprimento é o metro. O metro é internacional, então o metro vale 1 metro em qualquer lugar do mundo. A massa em quilograma, certo? Observem sempre a unidade de medida, tá, gente? Então, o comprimento metro, o símbolo é a letra M. A massa, quilograma, o símbolo é kg, tá? Capacidade, litro, a letra L maiúscula, tá bom? Observem que todas as outras letras são minúsculas. M minúsculo, kg minúsculo, e até para a superfície próximo é metro quadrado minúsculo. Por que o L é maiúsculo? Porque o L minúsculo no computador parece o número 1. Então confundia-se muito. Então acabou colocando só o litro, o L maiúsculo, por causa da definição mesmo até da própria informática, na hora de digitar um número, tá bom? Porque o L em mão, você beleza, você faz o Lzinho bonitinho, mas no computador ele não sai assim, né? Tá? Então para confundir, tiraram e colocaram maiúsculo, só por causa disso, tá bom? Certo? Aí mostra para vocês, então, o comprimento sempre em metros, a letra M, a massa em quilogramas, a capacidade em litros, letra L, e a superfície é a área, né, gente, em metro quadrado, tá bom? Então, essas são parte do sistema internacional. Claro, admite seus múltiplos e submúltiplos? Sim. Mas aí cada país pode usar o seu múltiplo e submúltiplo disso aí, tá? Igual que a gente utiliza quilômetro por hora. Alguns países utilizam milhas, sem problema nenhum. Mas o metro é o metro em todo lugar, certo? Tá bom? Vamos lá, igual a temperatura. A temperatura do sistema internacional é o Kelvin. É uma escala, por exemplo, que eu utilizo essa escala Kelvin, por exemplo, em alguns países da Europa. Aqui eu utilizo esse grau Celsius. O grau Celsius não faz parte do sistema internacional, por exemplo, entendeu? Depois vamos aprender mais para frente, dá para converter, dá para transformar, dá para passar uma na outra, mas isso aí é bem mais para frente, tá bom? Mas só por curiosidade para vocês, algumas unidades que não fazem parte desse sistema, tá? Vamos lá. Aí tá assim para vocês. Outras unidades que tinham bastante utilidades, né? Ó. Aí tá assim para vocês. Ó. Essas unidades de medida são mais utilizadas em nosso país. Entretanto, convivemos com algumas unidades de medida originárias, principalmente países da língua inglesa. Observe algumas delas a seguir. O pé, agora tem uma medida para o pé, não é mais como antigamente. O pé, o pezão tinha um, o pezinho tinha outro. Não, o pé vale 30,48 centímetros. Certo? Isso aqui é qualquer lugar do mundo. A polegada, 2,54. Então, você compra uma TV de 40 polegadas, 50 polegadas a TV, ela tem 50 vezes 2,54. E como você mede isso? Na diagonal. Se você pegar uma linha na diagonal da tela da TV, a TV é de 50 polegadas, traça uma linha, uma diagonal, não vai traçar uma linha na TV, né, gente? Pode fazer com barbante, se quiser medir. Pega um barbantezinho, mede, tá bom? A diagonal da TV, aí você vai ver, tá bom? O valor que der, certo? Você divide por 2,54, você vai ver quantos polegadas tem a televisão, tá bom? A jarda vale 91,44 centímetros. A milha terrestre, 1.609 metros. E a milha marítima, 1.852 metros. Essas aqui são usadas bastante. Milha terrestre e milha marítima. A marítima, claro, em barcos, embarcações, navios, etc. E a milha terrestre você vê muitas vezes em aviões também, tá? É a distância de um ponto para o outro, tá bom? Então, essas ideias, tá? Mas, claro, né, gente? Tomem cuidado sempre com isso, tá? Com as unidades de medida, com a grandeza, tá? A grandeza física, a sua unidade de medida, isso é muito importante para cada um dos exercícios, tá bom? Certo? Então, nessa página aqui é mais para ter ideia do que? Você entenderem novamente, compreender, até para ajudar a voltar depois fazer exercício. O que é grandeza, certo? E o que é unidade de medida, tá? E algumas unidades que a gente tem até hoje, que não faz parte do sistema internacional, mas é bem usado até hoje ainda, tá bom? Vamos lá, virem a folha, página 472, tá bom? Aí tá assim, ó, 5. Use o prefixo de maneira correta, sempre em letra minúscula, com relação ao litro.
ele é usado a letra maiúscula para fins didáticos, que eu falei para vocês. O litro é diferente, porque o L minúsculo parece o 1, né, no computador, tá? Evitando confusão da letra L com o I, minúsculo, tá? Sempre que necessário, consulte os exemplos abaixo. Aí mostra para vocês um exemplo bem simples, tá? O metro é M, então 5 metros, 5M. Só uma dúvida para vocês. Quilograma é kg, 2 quilogramas é kg, é 2 kg. Então entenda, gente, o seguinte, a unidade de medida, certo? A representação da unidade de medida, ela não tem plural. Eu vejo muita gente com 20 de aniversário, por exemplo, tá? Tá lá, compareça na minha festa às 20 horas. Se o cara escrever 20 horas, beleza. Se ele for abreviado, tem que colocar 20H. A abreviação de hora é H. Tem gente que coloca HS. Tá errado, gente. Tá bom? A unidade de medida não tem plural. Então, por exemplo, 1 metro, eu vou colocar 1M. 20 metros, eu vou colocar 20M. E não vou colocar 20ms. Tá errado, tá? Então, a unidade de medida não tem plural, tá bom, gente? Certo? Então, quer dizer, 1 litro, então é 1L. 10 litros, 10L. Ah, sei lá, eu comprei uma coca de 500 ml, então é 500 ml. Ah, eu troquei uma para 900, é 900 ml, não é ml, certo? Então fica bem claro para vocês que não tem essa parte, não tem essa ideia de plural. Quando você escreve por extenso, aí sim, né, gente, tá? 1 metro, 10 metros, aí beleza. Mas na hora que você coloca em representação, só o valor numérico com a sua unidade de medida, aí não tem plural. Você escreve 1M e 10M, ponto, certo? Não tem essa variação, tome cuidado com isso aí, tudo bem? Fácil? A mesma coisa serve para área, para volume, para capacidade, para tudo, para o mesmo comprimento, para massa, tá? Sempre essa mesma característica, tá bom? Certo? Onde você determina esse valor, tá? Você escreve por extenso no plural, mas na hora de terminar essa unidade de medida sem esse plural, tá bom? E sempre com a letra minúscula, tá, gente? Observe que M é minúsculo, kg minúsculo, tá? O quilômetro é minúsculo, metro quadrado minúsculo. Você só vai colocar o maiúsculo, o litro. A forma de grafia, colocou o L maiúsculo. Só isso, tá bom? Aí admite-se aí colocar o L maiúsculo, tá? Certo? Agora vocês vão fazer página 472 e até o item D da 473, tá bom? Da 472, eu vou ler só a A com vocês, esse 1A, tá bom? Aí depois o 2 também tá tranquilinho, vocês façam aí, tá? Mas eu batendo só um papo com vocês, tá bom? Vamos lá, tá assim, ó. Escreva quais unidades de medida você utilizaria para medir. Vamos lá. O comprimento do temido mosquito Aedes aegypti. Então, você vai medir o comprimento de um mosquito. Qual unidade que eu vou usar para medir o comprimento de um mosquito? Eu sei que comprimento, unidade internacional é um metro, mas medir o comprimento do mosquito em metro fica difícil. Ele é muito pequenininho. Então, o ideal seria o quê? Milímetro, ou quem achar que ele é um pouquinho maior, pode ser em centímetro, tá bom? Serve as duas respostas. Olha a B, só A e a B. A altura de uma garrafa de água. Comprei uma garrafinha de água. Fui na cantina da escola, peguei uma garrafinha de água. Aí eu quero medir a altura dessa garrafinha de água. Essa altura vai ser dada em quê, gente? Quilômetro, metro, centímetro, milímetro? Você vai medir em centímetro, né? Mas o ideal é medir em centímetro, tá? Você vai escolher uma unidade, certo? Igual eu falei na A, eu falei duas, vocês vão escolher uma unidade, que seria a mais indicada para medir aquele objeto, certo? Tudo bem aqui para fazer na 1? Vamos lá, então a 1 eu fiz a A e a B com vocês. A 2. Em grupo, meça o comprimento da sala de aula. Primeiro, escolha com o seu colega o objeto a ser medido. O comprimento de um objeto da sala de aula, certo? Em seguida, escuta as questões respostas abaixo e anote quando chegaram, certo? Então, você vai, como você vai fazer em grupo, você vai fazer individual. Você vai escolher um objeto qualquer. Eu escolhi a apostila. Sem problema. Você vai medir a sua apostila. Vai medir a largura, vai medir o comprimento, certo? E depois vai responder aí as questões A, B, C e D. Beleza, gente? Então, na 2, ó, em grupo, meça o comprimento de um objeto de sala de aula. Vocês não estão na sala de aula, não dá para fazer o grupo. Então, pega um objeto qualquer que vocês usam na escola. Eu falei, pode ser um lápis, pode ser a apostila, tá? Pode ser, sei lá, o seu caderno, tá? Pode ser qualquer objeto, tá bom? Aí vocês vão fazer as medições desse objeto e vão responder a 2, o item A, B, C e D. Beleza? Então, as atividades para vocês fazerem são essas que eu passei para vocês, tá bom? Vocês vão fazer até a página 473, item D, tá?
Então completem, façam direitinho, tá bom? Um bom trabalho para vocês aí. Vão fazendo direitinho e a gente se vê daqui a pouco. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.